Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí por ter apertado o play, por ter entrado para ouvir, para ver. Eu não sei onde você está nesse momento, talvez no Spotify, ou no YouTube, ou no Instagram, ou alguém compartilhou o áudio com você. O importante é que você esteja ouvindo. Bom, estou aqui com o pastor Roberto e a gente tem meditado e pensado um pouco sobre liderança, sobre ministério pastoral e a vocação, né? E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre um tema aqui que é interessante. Eu não sei se você já pensou nisso, e a gente vai refletir um pouquinho sobre essa realidade. E o pastor Roberto vai se apresentar e falar com vocês aí. Diga quem é você. Quem é você, homem? Graça e paz, querido. Sou o pastor Roberto Tadeu, pastorei a Igreja do Senhor já há alguns anos, amigo pessoal do pastor Alex, e eu confesso para vocês que a gente está já há alguns meses falando desse tema, que a gente ia gravar esse podcast, e sempre a gente não encontrava tempo, ou achava polêmico demais, a gente sempre, não vamos falar sobre isso não. Aí gravava outro podcast, mas hoje a gente resolveu falar um pouco sobre o tema. Acabamos de gravar um podcast e vamos fechar a noite com esse, eu tenho certeza que vai te edificar muito. E esse não tem pontos, nem vírgulas e nem pauta. Bom, o assunto que a gente quer conversar, que a gente quer tratar, né, e bater um papo sobre isso, eu acho que muita gente não pensa sobre esse assunto, não reflete, né, sobre isso, né, que a gente vai falar, e o ministério pode destruir a sua vida. O ministério pode destruir a sua vida. Cara, todo mundo, né? E a Bíblia fala que quem almeja, que quem aspira o episcopado, o ministério, ele almeja uma boa coisa, excelente coisa ele almeja, né? E de verdade, o ministério, seja qual área for, o missionário, o pastoral, ensino, a igreja, o envolvimento com a igreja, com o reino de Deus, é algo que nós desejamos, amamos, e a gente vê jovens, né, entrando e desejando o ministério por vários aspectos, e realmente o ministério é algo bonito, é algo lindo, é algo maravilhoso, mas ele também pode destruir a vida de uma pessoa. Ele pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Sim, sem sombra de dúvidas, né? Nós acabamos de fazer um podcast falando sobre alguns hábitos, né, que podem fracassar. Você pode até procurar aí na plataforma esse podcast falando sobre alguns hábitos que pode destruir, né, fracassar a vida de um pastor. Pegando um gancho nesse podcast, tem a ver com isso, né, Alex? Eu acho que quando o vocacionado ele cai dentro desses hábitos, isso pode destruir terrivelmente o ministério dele. Quando a pessoa está num lugar que ela não foi chamada para estar, talvez ela acha que foi vocacionada para tal coisa e está fazendo outra coisa, isso pode destruir o ministério dela. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, né? A Bíblia ela é muito clara quando ela fala as coisas boas, mas também quando ela fala os erros e os problemas dos homens que foram homens de Deus, homens que foram exemplo pra gente, mas que ainda assim eles caíram, eles tiveram que retornar para voltar para o caminho da bênção de Deus, e isso pode destruir o ministério de alguém quando ele não tem essa sensibilidade, esse discernimento, né? Por que a gente está pensando sobre isso? O ministério pode destruir a sua vida. É que a gente olha para a realidade da vocação, cara, ela é muito linda. A gente inicia de forma bem entusiasmado, de entrega, de serviço. A gente experimenta coisas extraordinárias, mas os hábitos e situações, e a gente vai vendo que ao passar do tempo, as pessoas que não se dão conta do peso, da realidade, do ministério, do dia a dia, das coisas que acontecem, isso pode destruir literalmente a vida, né? Vamos pensar um pouco sobre a realidade da vocação. Fui chamado, fui capacitado, ungido para fazer o trabalho, o Espírito Santo nos dá essa capacidade e nós nos envolvemos com tudo isso, com um poder extraordinário, com uma graça extraordinária, com a coisa linda do ministério, as pessoas aplaudindo, dando glória a Deus enquanto você prega e fazendo tudo isso. E chega um momento
em que a gente pode partir para o lado parecido com Sansão e começar a brincar com isso. Sansão foi ungido, chamado, vocacionado para ser um libertador. Mas, cara, quando ele olha e vê que toda aquela força, tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, começa a chamar a atenção das meninas, o pessoal começa a olhar para ele e ver como que esse é o cara que resolve, esse é o cara. Sansão começa a brincar com isso. Sim. Sem perceber de que ele podia ser destruído com essa brincadeira. Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente precisa guardar no nosso coração, né? Porque a identidade que nós recebemos com o ministério, o status, né, a posição, é um lugar de honra, né? Nós sabemos que as pessoas gostam de honrar os pastores, gostam de mimar, né? No bom sentido da palavra, de dar um mimo, de presentear, de agradar os pastores. Eu tenho lá na minha igreja pessoas que trabalham com bolo, que trabalham com coisas de alimento, né? Disso que eu tô gordinho assim, entendeu? E sempre quer te abençoar, sempre quer te honrar. E se você se vale dessa sua posição, você quer, às vezes, impor, né? Você às vezes quer usar isso para si e se torna um perigo, né? Jonas também, né? Jonas, ele tinha um destino e ele usa o dinheiro da missão para ir para outro lugar, né? Ele gasta o dinheiro da missão para ir para outro lugar que não era a missão, e isso pode destruir. E é interessante que Deus chega a falar para ele quando ele questiona lá a questão da aboboreira, da árvore lá, né? Fala assim: Jonas, tá estressado por quê, filho? Por que você tá revoltado? Foi tu que plantou? Foi tu que fez ela nascer? Foi você que... Então, às vezes a gente tá muito preso a essas questões e isso pode destruir a nossa vida ministerial e não só a nossa vida como indivíduo, né? Mas o líder, ele geralmente tem pessoas ligadas a ele, né? Ele tem a esposa, ele tem os filhos, ele tem parentes ou amigos próximos, ele tem uma igreja. Então, quando o pastor ele é destruído do ponto de vista ministerial, o estrago ele pode ser muito maior do que só ele se auto-explodindo, né? Não é assim que funciona. Os estilhaços voam longe, né? E essa luta com a questão da soberba, da prepotência, da arrogância, né, em relação a esses pontos, quando o cara se sente alguma coisa e ele vai deixando isso entrar dentro dele, destruindo, realmente ele começa a pisar em pessoas, tratar mal as pessoas, manipular pessoas, e sem perceber, cara, ele está se autodestruindo, ele está se arrebentando. Quando ele trata recursos que é do reino de Deus, recursos que é da igreja, de forma irresponsável, ou para si mesmo, para a glória do seu nome, do seu ministério, para a autoafirmação, ele também está se autodestruindo. Então, quando ele começa a destruir o seu coração, ele começa a permitir que tudo isso corroa a vida dele e vai destruindo, ele, sem perceber, porque vai chegar o tempo onde isso tudo vai causar danos terríveis dentro dele, né? Então o ministério pode destruir a vida de um homem porque ele dá a possibilidade dele ser arrogante, prepotente e orgulhoso, porque a posição, às vezes, que ele assume pode gerar isso dentro dele. Sim. E é interessante, né, Alex, que, assim, talvez uma pessoa que nunca ouviu isso, né, pode falar assim, esses dois são malucos, né? Porque a vocação, ela não é santa, o chamado, ele não é dado pelo Senhor. Mas aí eu pego como gancho a fala de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, quando Paulo começa a falar sobre pecado, né? O poder que o pecado tem, ele fala da lei. Aí ele fala assim, olha, a lei está escrito lá, não cobiçarás, mas se eu cobiço, eu morro. Porque a lei colocou para mim uma regra, né? Um mandamento, e se eu não conhecesse a cobiça, eu praticaria... E não era pecado, mas agora existe uma lei que diz pra mim não cobiçar. E se eu peco e cobiço, eu morro. Aí ele faz uma pergunta, então a lei é má? Não, a lei é boa, é santa, ela é boa. Ela tá ali para que você cumpra, só que você não consegue porque... Aí ele fala, né, o que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero eu faço. Porque o pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele diz que o pecado ele é tão maligno no ser humano que ele chega a ser superior a você conseguir cumprir os mandamentos da lei. E isso tem a ver com a questão da vocação, né? A vocação é bênção, a vocação é santa, o ministério é bom. Porém,
como você vai vivê-lo, que aí é a questão, né? Talvez uma coisa que é Quando boa... Você trata como seu, né? Claro. Isso é um... Porque, por exemplo, cobiçar é errado? Se eu não cobiço, eu tô de boa. É só eu não cobiçar, só eu não pecar, só eu não roubar, só eu não mentir, só eu não adulterar. Tá lá o mandamento. O ministério é bom? Ele é agradável, ele é santo, ele é uma bênção pro reino de Deus. Só que quando você usa esse ministério de forma equivocada, aí que vem os problemas, né? E podem ser terríveis. Então ele pode destruir o seu coração por questões de não saber lidar com tudo isso, né? Um líder merece ser honrado? Merece. Mas ele pode querer demais ser honrado e aí ele sobressair sobre os outros. Então o líder vai ter que lidar, por quê? Porque, cara, o diabo vai oferecer os reinos da terra. O diabo vai oferecer toda a glória. O diabo vai dar essa oportunidade para o homem como fez com Cristo. Ele tentou Cristo. E ele vai tentar o homem a desejar essas coisas. Eu acho que uma das situações que o ministério pode destruir a vida de uma pessoa é porque ao ser oferecido essas coisas, ele vai desejar coisas opostas ao que Cristo quis. E olhando hoje, cara, a gente olha para Paulo, Pedro, como esses homens terminaram a vida, talvez isso seria um ministério fracassado. Sim. Será que a gente quer de verdade isso? Ser servo, escravo de Cristo? Morrer talvez sem casa, morrer sem aposentadoria, de falar como Paulo, que ele se oferece como libação, ele se oferece como oferta pelo Evangelho e por Cristo Jesus, ele se entrega por essa causa. E se a gente olha para o ministério do apóstolo Paulo, a gente poderia dizer que se hoje eu olhando um pastor morrendo igual Paulo morreu, ele seria fracassado, ele teria um ministério ruim, porque afinal de contas ele não foi honrado, ele não teve o que hoje um ministério de sucesso. Então alguém pode ser destruído por desejar algo que é oposto ao que Cristo e os apóstolos tiveram e viveram. E é o que eu disse, eu acho que em um dos vídeos que gravamos, que a gente começa a desejar o que Cristo nunca desejou. Sim. E tem uma questão também, Alex, eu acho que a gente precisa pausar vezes ou outra para fazer essa reflexão, né? Essa autorreflexão. Às vezes eu acho que a gente... certa vez eu ouvi alguém dizer, não vou lembrar quem falou isso, mas dizer que Jesus ele se preparou 30 anos para ter um ministério de 3, né? A gente se prepara 3 para ter um ministério de 30. A gente para pouco para poder se reciclar, para fazer essas autoanálises, de parar para pensar, será que eu estou caminhando dentro da direção do Senhor? Será que eu estou dentro dos propósitos que Deus quer para minha vida? Até dentro dessa questão eu vi uma palavra pegando como gancho aquele momento onde Davi ele deseja retornar com a Arca da Aliança para Jerusalém, né? Na primeira leva ele escolhe carros bons, carros novos, homens, quantidade muito grande de pessoas para carregar a arca e não deu certo, né? O boi tropeça, Uzá vai lá, coloca a mão na arca e morre ali. E Davi entra numa crise terrível. Só que aí a arca vai para a casa de Obed-Edom, passa ali 3 meses e nesse tempo Davi tá pensando, o que eu vou fazer? Como é que é a maneira certa de levar a arca? Ele aprende como era a forma correta, com os levitas, carregando nos ombros, mas é interessante que a cada 6 passos eles paravam para sacrificar, né? Eles caminhavam, paravam, sacrificavam, ou seja, é mais fácil você parar a cada espaço de tempo curto do que você andar muito e nunca parar, né, para refletir, para saber se está no caminho certo. Então, e Davi talvez seja um dos exemplos bíblicos também de pessoas que teve seus momentos de fracasso, de pecado e conseguiu caminhar e voltar para a direção de Deus, né? Quando a gente fala isso que o ministério pode destruir a sua vida, é por essas questões, porque quando você entra no ministério, você vai lidar com essas coisas e vai estar vulnerável muitas vezes. Uma outra situação que o ministério pode acabar com sua vida de verdade é que a sua família está envolvida nisso. E eu posso perder meus filhos, cara, cuidando da igreja e abandonando eles. Eu posso perder meu casamento cuidando demais
da noiva de Cristo e perdendo a minha esposa. Uhum. E quando eu priorizo demais, né? Porque assim, é o equilíbrio, eu não tenho que abandonar, porque tem gente que cuida demais da família e abandona o ministério. Então, quando eu digo em mim mesmo, no meu coração, e eu afirmo isso com atitudes, e me dedico 100% à obra, ao ministério, a tudo isso, e vou abandonando toda a realidade da minha casa, a gente não está dizendo que o ministério destrói, né? Na verdade, aqui a gente quer que a reflexão seja muito por isso, né? Mas isso vai destruir aquilo que também é importante. Eu estou dizendo que eu estou envolvido, cuidando e amando e fazendo, e isso pode destruir a minha família. Então, quando eu me dedico errado ao ministério, me dedico de forma equivocada, ele pode destruir também a minha família. Igreja se metendo dentro da casa, sem tempo de descanso, sem férias, sem pensar no ensinar a simplicidade da vida para os filhos, para a esposa, deixando demais a esposa mandar mais do que até a liderança da igreja, os filhos que fazem besteira e seus pecados e vidas são encobertos. Aí a gente tem um exemplo de Eli com a sua família, do próprio Samuel, né? Também a sua família. E aí você tem o ministério, o chamado, a vocação, destruindo tudo, não porque é má a vocação e o ministério, mas porque não é uma brincadeira, cara. E isso pode acabar com a tua vida, né? Pode acabar com a sua vida. Eu ouvi muito de um pastor que eu tive, né? Que ele falava que do mesmo jeito que a nossa vida é alvo do desejo do Senhor, ele é alvo do desejo do nosso adversário, né? O nosso adversário, ele tem sede em fazer com que líderes caiam, que líderes tropecem na caminhada, e a gente precisa estar muito atento, ter muito discernimento quanto a isso, porque uma coisa que eu tenho visto acontecer muito, Alex, é homens que tiveram uma vida de piedade a vida inteira e praticamente no final da caminhada abandonam o ministério, caem ou têm a sua família destruída, questões de divórcios, de adultério, e você se entristece. Pelo menos eu fico muito quebrantado com isso quando você vê alguém que doou a vida inteira para o ministério, cuidou tanto, eram pessoas tão zelosas à igreja de Deus, pregavam o evangelho de forma séria, e por algum motivo, em algum momento, talvez por esgotamento, por conta de questões emocionais ou até institucionais, talvez caíram e tiveram seu ministério destruído e a sua vida destruída, né? E isso é muito sério. Eu acho que nós que estamos envolvidos no ministério, a gente precisa de alguma forma nos blindar disso, e os nossos filhos e a nossa esposa, para que eles possam ser protegidos dessa destruição, né? Que pode ser terrível. O ministério pode destruir tua vida financeira, cara. Sim. Sendo tratado de forma errada, não sabendo administrar, cuidar. Por isso que é importante deixar que as pessoas que sabem fazer isso fazerem seu trabalho, né? E eu vi, cara, muitas vezes isso acontecer, da família, da casa ser abandonada, ou então de supostamente pela fé. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que quantos passos de fé eu dou em coisas que são impossíveis. Mas às vezes supostamente pelo ministério, as pessoas dedicarem todos os seus recursos, justificando a família passar necessidade para poder dedicar isso a uma construção de algo particular, de um ministério particular, de alguma coisa que ele acha que vai ser aquilo. E depois a gente vê toda a enrolação, a vida enrolada e tudo assim. Eu sei que todo ser humano um dia se atrapalha financeiramente. Mas eu estou dizendo quando a gente diz que por causa do ministério a gente vai fazer essas coisas, quando às vezes Cristo não pediu aquilo, cara, não disse para que seja dessa forma. E às vezes a casa é arrebentada por causa disso, cara. A gente tem missionários nessa situação, pastores nessa situação, e dos filhos que não querem nem saber do ministério,
porque os pais administraram mal a vida inteira, né? E aí a gente cria um mau testemunho para aqueles que estão dentro de casa. Sim, eu acredito que talvez eu possa, não tenho dado estatístico para falar o que eu vou dizer, mas eu acho que os filhos são os grandes prejudicados dentro dessa destruição do ministério de um pastor, né? A gente tem a questão da esposa também, porém é adulta, né? Tá junto com a gente, também tem consciência das suas atitudes e da sua vida, mas as crianças, às vezes, elas são muito prejudicadas, né, Alex? Como você citou aí, pessoas que não querem saber nem do evangelho mais, não querem saber nem da igreja, não querem servir. Falar de ser pastor, tem alguns filhos de pastores que têm terror de pensar em ser pastores, porque viram o seu pai, a sua mãe, viver durante muito tempo, talvez passando por muitas situações que poderiam ter sido tratadas de forma diferente, né? Hoje eu tenho um filho pequeno de 4 anos e a gente desde cedo, né? Ele tem 4 anos só, mas a gente tem algumas regras em casa exatamente para poder não permitir que isso chegue nele, né? Questões de problemas de igreja, conversar na hora da janta, do almoço, das refeições falando de igreja. A gente se policia muito e quando a gente percebe que a gente está indo por esse caminho, eu e minha esposa, a gente sempre tem esse estalo, né? Não, agora não é a hora. Eu lembro que teve agora recentemente, estava eu e a Lília, a gente chegou em casa com uma demanda da igreja, a gente começou a falar muito sobre igreja e tá o nosso filho o tempo todo pedindo para brincar com a gente, que ele estava desde cedo querendo construir um robô com caixas. Porque nós compramos alguma coisa lá em casa e tinha umas caixas de papelão. E ele queria fazer um robô com aquelas caixas, né? O tempo todo ele estava falando sobre isso. E nós chegamos do culto falando ali empolgados, né? Falando sobre o problema da igreja e tá ele. Vamos fazer o robô, vamos fazer o robô. Daqui a pouco um olhou pra cara do outro e falou assim: acabou, vamos fazer o robô? E aí a gente a gente foi dormir de madrugada fazendo o robô. Ele começou a pegar um monte de coisa, de lata, de brinquedo de plástico. A Lília pegou cola quente, eu peguei grampeador e foi uma noite tão agradável. E a gente fez um robô que ele ficou brincando durante muitos dias com aquele robô. Uma coisa simples, sabe? Aparentemente insignificante, mas eu tenho certeza que para ele foi muito bom e pra gente também, que a gente viu a alegria dele e aquele momento entre família ali, da gente estar brincando, uma coisa muito simples, com caixa de papelão, mas a gente tirou o problema da igreja para não ferir o nosso filho, né? E assim, a gente não está fantasiando, todo mundo passa por isso, todo mundo, né? Todos nós, como líderes, temos... e não é fácil, cara, equilibrar. Família, igreja, ministério, preparar a pregação com o filho que quer brincar. Cara, é muito... Não é uma coisa fácil, a gente entende isso, a gente vive isso, né? Sim. Mas uma das coisas, né, que eu acho que é importante é muito isso, né? Os lugares que a gente tem que trabalhar e que é trabalho para mim, para Michele, ministrar, dar curso, pregar, a gente sempre tenta misturar isso com prazer para as crianças. A gente vai para algum lugar que tem que pregar tudo, a gente tenta vincular um shopping, a praia para eles, alguma coisa para que no meio disso eles estejam também prazer, que seja prazeroso aquilo que é trabalho dos pais, né? Eles estarem ali, depois eles estão no culto, a gente arrebentado, cansado, mas eles se divertindo, estão no culto, e fazer com que a igreja seja um ambiente em que eles desejem estar, em que eles olhem para a gente e vejam assim, meu pai e minha mãe gastou a vida na coisa certa. E enquanto a gente está falando aqui, eu estou pensando sobre isso, né? Aqui a gente tem que ter o cuidado de também não usar como desculpa nossas instituições. Às vezes falar assim, a minha denominação acabou com a minha vida. Peraí, é isso quem permite é a gente. A minha instituição destruiu a minha vida. Se não for, mas quem permitiu isso, cara? Às vezes por uma falta de visão correta do ministério, a gente vai permitindo coisas. E depois a gente fala que a culpa é do pastor, no nossos contextos, às vezes, do SD, do bispo, do pastor, do presbitério local, que me impediu de fazer as coisas, da assembleia, né? Se for um batista, um presbiteriano, e aí eles atrapalharam a minha vida. Mas peraí, a gente está falando do líder, do ministério. Então eu tomo decisões, eu permito coisas, eu não deixo. Quem administra o ministério pessoal, o chamado, a vocação, somos nós. Não é o líder que está acima de mim pode tomar decisões que trazem implicações na minha vida.
mas quem sabe para onde está indo e o que eu devo fazer com o meu ministério sou eu, né? E aí muita gente joga a sua vocação, o seu chamado, e depende totalmente da decisão de outros, e assim, não, eu sou assim porque a minha liderança me fez isso. É um perigo também, sim, porque isso também destrói a vida, né? E sabe o que pode destruir nosso ministério, Alex? O sim, né? Eu acho que a gente fala muito sim para coisa que deveria falar não, né? Eu confesso que eu tô numa fase do meu ministério, né? Depois de já ter um tempinho de caminhada, que você começa a direcionar a sua vida para aquilo que você realmente foi chamado para fazer e você quer gastar a sua vida, né? Tudo, hoje, qualquer curso que eu faça, qualquer conferência, qualquer pregação na internet, diretamente está ligado àquilo que eu creio que Deus me chamou para fazer, que é trabalhar com missões, que é trabalhar com ministério, com liderança, porque senão a gente gasta muito tempo com coisa que a gente não foi chamado para fazer. E isso pode ser nem prazeroso, né? Isso você pode até fazer por um espaço de tempo curto. Agora, por muito tempo, é difícil você fazer o que você não gosta ou o que você não quer fazer por muito tempo. Eu tiro como exemplo a questão do seminário. Eu dou aula no seminário da minha denominação e já fui convidado algumas vezes para dar aula de matérias que eu não domino ou que não gosto de lecionar. E, poxa, você pode dar aula de tal matéria? Não posso, cara. E você ter a capacidade de falar, eu não posso. Ah, mas é só por um período? Não, eu não posso. Não posso porque eu sei que eu vou me entregar, porque eu vou querer estudar, eu vou ter que fazer prova, eu vou ter que levar uma boa aula. Mas eu não quero, porque não é aquilo que eu quero gastar meu tempo. Eu quero gastar meu tempo com outra disciplina, com outra matéria, com outra coisa que eu acho que tem a ver com a minha vocação. Então, quando você diz sim, esses dias a Lília me falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou assim, quando você não tem agenda, você é a agenda de todo mundo. É verdade. Todo mundo te usa, né? Mundo. Eu passei por isso quando iniciou a pandemia, né? Eu tive Covid logo no começo. E sendo que a gente não sabe, ninguém sabia direito ainda o que fazer, né? Eu fiquei num quarto aí, sabendo se ia morrer ou ficar vivo. Aí no meio disso, cara, tu começa a repensar tudo, né? Eu realmente, nos 2 anos aí de Covid, de pandemia, eu fiz uma revisão da minha vida inteira, né? Familiar, ministerial e tudo isso. E redirecionei a minha vida. Só que nesse período também, como tivemos que nos dedicar a fazer com que o sustento dos missionários chegassem, a toda essa questão, né, a casa, a tensão de ter um monte de gente junto, e desse período todo. E aí eu comecei a falar não para várias pessoas que eu ajudava, desde fazer uma arte, a gravar, né, a usar os equipamentos. Eu comecei a falar, não tenho como, não dá. Sinceramente, até hoje, cara, a maioria deles nunca mais voltaram. E eu pensei que eram meus amigos, que gostavam de mim. E, na verdade, eles só queriam o que eu podia oferecer. E aí foi onde realmente eu entendi. Falei assim, cara, eu vou me dedicar. Um exemplo, né? Os que a gente está fazendo aqui. Você sabe, né? Muita gente sabe que a gente faz isso já há muito tempo. Eu tenho todo equipamento. Ajudei já um monte de gente. Mas para mim mesmo e para os ministérios que eu estava envolvido, eu não fazia, cara. Eu não parava para poder produzir material e gravar, porque eu estava fazendo isso para os outros. E no momento que eu disse que não dava para eu fazer, por questão de, cara, eu estou repensando minha vida, tudo isso, muitos deles foram embora e não voltaram. E aí a importância da gente entender isso, né, que a gente está dizendo. O falar sim para todo mundo, o estar de acordo, o fazer tudo que não tem nada a ver com a gente, pode destruir o nosso ministério, porque destrói o ânimo, destrói a empolgação, a motivação, e no final você acaba culpando todo mundo porque você está estressado, cansado e não quer fazer nada, não tem vontade de fazer nada. E é um perigo, né? Sim. A gente poderia nomear milhão de coisas, né? Sim. Mas a ideia aqui é realmente despertar para que você reflita e pense. Cuidado. O ministério é sério, é algo importante, tem um peso sério. Nós temos pessoas no ministério sofrendo com depressão, com crises reais com suas famílias, filhos que foram embora, se tornaram comunistas, que abandonaram a fé. Suicídio, número de suicídio muito grande entre filhos, pastores, líderes.
esposas se envolvendo com outras mulheres e indo embora por necessidade, né, afetiva de estar com outros, e adultérios e tantas outras coisas por pessoas que entraram no ministério e não levaram em conta de que isso é um lugar muito perigoso e que pode destruir a nossa vida. O ministério é uma bênção, ele pode fazer coisas maravilhosas, mas não é um parque de diversão, não é um clube aquático, não é uma praia, é campo de guerra, é campo de batalha, e isso pode acabar com a nossa vida ou pode transformar a nossa vida numa história maravilhosa para ser escrita, né? Eu estou tentando lembrar do que a Márcia Toches falou sobre a realidade de obreiros, em que alguns são histórias que se transformam, casos que se tornam livros, e outros casos que devem ser analisados. Os casos de missionários, líderes que se arrebentam e que eles são estudados como um caso, estudo de caso, e outros que voltam e se tornam um livro para a edificação de outras pessoas. Tenha cuidado, reveja, repense, e suas considerações para quem está querendo entrar no ministério ou quem já está no ministério. Entre ciente que Deus ele é aquele que chama, aquele que vocaciona, porém nós, como vocacionados do Senhor, precisamos nos proteger, nos cuidar de algumas coisas, preservar a nossa família, a nossa integridade, a nossa igreja, a igreja de Jesus como um todo. Certamente Deus ele vai te levar em lugares muito especiais, porém os desafios eles são enormes. E isso não é uma palavra de desmotivação de maneira nenhuma. Nós estamos no ministério e não sabemos viver sem ele. Porém sabemos que muitas pessoas ao longo dos anos têm padecido, têm sofrido muito por estar nele. Então que Deus te abençoe, cuide de você em nome de Jesus. Se envolva, vá, Deus cuida, Deus protege, Deus guarda, mas entenda que é um desafio enorme todos os dias. E ele pode ser muito perigoso para quem entra empolgado por motivações erradas, incorretas. Então, esteja nesse caminho, esteja no ministério, ele pode realmente abençoar a sua vida de forma poderosa, mas se você brincar, ele pode destruir, porque é um lugar perigoso, é uma vocação, como diz Paul Tripp em seu livro Vocação Perigosa. Realmente não é brincadeira. Eu sei que a gente é chamado, ouve a palavra de Deus, agora entra. Eu me converti com 17 anos de idade, aos 19 me envolvi integralmente, de verdade, com cabeça, corpo, alma, totalmente. Estou até hoje e Deus tem cuidado, tem me protegido, eu tenho pedido isso a Ele. Se fizermos tudo que o Mestre mandar, seremos abençoados todos. Amém. Agora, se a gente quiser seguir o nosso próprio caminho, é o mesmo caminho de Davi, de Sansão e de Adão. É muito perigoso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te motive, que o Senhor te inspire e que você ache alguém para andar juntos. Amém? Um abração. Deus abençoe.